Oi, a gente vai dar continuação aqui à leitura do capítulo 6 de Romanos. E aqui no nosso mesmo improvisado cenário, como eu falei da outra vez, a gente prefere muito mais gravar na rua, achar um lugarzinho legal, um lugarzinho verde, mas por falta de tempo e por dificuldade de andar, às vezes a gente vai recorrer a esse cantinho aqui, com o nosso capinzinho aqui. A gente está meditando sobre o capítulo 6 de Romanos, e Paulo está respondendo a questão, a falsa questão que já estavam aparecendo as heresias ainda naqueles dias, e religiosos, não religiosos como eram antes, os judeus, guardadores da lei e tal. Começam a ver os religiosos e as heresias dentro da igreja formada e organizada pelo Senhor. E a gente viu que esses homens, eles estavam afirmando que para que a graça de Deus seja mais abundante, para que a graça de Deus fosse mais visível, para que Deus manifestasse, como se Deus precisasse de algum favor nosso para ser quem Ele é, para manifestar o que Ele é. Eu sempre digo isso, Ele é. O poder é dele, a glória é dele, a obra é dele, tudo é dele. A nós cabe a alegria de ser chamado para compartilhar dessa intimidade, dessa comunhão. A gente é chamado para a alegria de ser um vasinho de barro, que nós somos, um vasinho de barro através do qual Deus manifesta a excelência do seu poder, que é como está escrito lá em Coríntios. Nós somos vasos de barro para manifestar a grandeza, a excelência do poder de conhecer a Deus. Então esses homens diziam, ora, para que fique mais claro, mais público, mais notória a graça de Deus, a gente precisa pecar bastante. Porque onde abunda o pecado, superabunda a graça. Texto fora de contexto, besterol na certa. Besterol. Heresia. Blasfêmia. E a palavra diz que por causa dessas coisas no meio da igreja é que o nome do Senhor é blasfemado todos os dias. Pelos que não o conhecem, porque a pessoa diz isso aí, Deus é isso aí? Quer não. Como dizia meu neto quando era pequenininho, que a gente dava um pãozinho para ele, alguma coisa para ele comer, e ele não queria, ele dizia, quer não, obrigada. As pessoas, é isso aí que é Deus? Quer não, obrigada, tô fora. E eu também diria, se eu não conhecesse por essas heresias, pelas blasfêmias e pelas absurdidades que a gente vê, o que a gente diz? Quer não, obrigado, passa. Então Paulo no capítulo 6 vem responder essa heresia. E nós vimos na primeira parte, muito bem claro, Paulo explicando, ora, onde abundou o pecado, superabunda a graça, porque nós fomos libertos do pecado. A superabundante graça é a novidade de vida. Aquela vida passada, aquela vida de pecado, aquela vida de natureza adâmica, morreu. Agora você é nova criatura, você é chamado para viver em novidade de vida. E ele concluiu dizendo, porque o pecado não tem mais domínio sobre vocês, que morreram, se é que morreram. E o fato de morrer não é testificado pela carteirinha da igreja, não é testificado pela sua performance externa. A morte
é testificado, ou o novo nascimento é testificado pela sua nova conduta de vida, pelo novo ser que você é. Quando você, aí ele diz assim, não reine no vosso corpo mortal o pecado de uma maneira que você obedeça às suas paixões. Então, quando você não obedece mais às paixões desta carne, que não morre e continua militando contra o espírito, é luta o tempo inteiro. Acontece uma situação, a tua carne diz, vai lá e rebenta a cara dele. Fala poucas e boas para ele. Aí você domina a sua carne e pergunta, Senhor, o que é para eu fazer? E o Senhor diz, ora, abençoa, anda a segunda milha. Aí a carne fala, andar a segunda milha, nem pensar. E o Espírito fala, anda a segunda milha. Bateu aqui, dá outra face. E nem um testemunho que eu já ouvi algumas vezes, de um irmãozinho, recém-convertido, óbvio, né? Que foi chamado lá para briga, eles estavam discutindo, o cara, pá, deu um soco nele. Aí ele lembrou da palavra, da outra face. Ele falou, então, já que você bateu aqui, bate aqui, o cara, pá. Aí ele, agora é comigo, aí pá, e se arrebentou no braço. Mas irmão, aí depois eu falei, irmão, não é para dar outra face? Ele falou, não, eu fiz. Deus disse, dá outra face. Ele deu outra face, só que depois disso é comigo. Aí eu que resolvo. Lógico, irmão novinho na fé. Não tem entendimento, tá com entendimento literal da outra face. A partir dali agora é comigo, eu que resolvo. E deu lugar à paixão da carne, que era esbofetear o cidadão que estava provocando ele. Então, a graça superabunda quando você não deixa mais essa carninha aqui falar, esse pozinho aqui falar. O pozinho diz, olha lá, aquela mulher tá me dando mole. Aí a minha carne diz, opa, comigo mesmo. Aquele cara ali, olha só aquele porte atlético, normalmente muito atlético, eu particularmente não confio muito não. Mas, olha lá, aquele porte atlético, bombado, cheio de bomba, e a gente sabe o efeito que a bomba faz, né? Quando o cara bombado, aí a mulher quer ficar do lado do cara, o cara me deu mole, aí fica do lado do homem. Isso é a carne que fala. Aí você olha um homem decente, uma mulher decente, uma pessoa temente a Deus, pessoa compromissada com Deus, e vê um gostosão, uma gostosona ali do lado. Aí a tua carne olha, que é temente a Deus, nem é tão bonita assim. A moça que é uma mulher de Deus, uma mulher de oração, é gostosinha, não é gostosona. Então o cara vai pro gostosão, vai pra gostosinha, porque deu lugar à carne, às paixões da carne. E aí a gente pode falar em várias áreas, estou usando a sexual, porque hoje é o que está mais vivo. Está mais vivo, mas pode ser na área da corrupção, na área da maledicência, qualquer área. Nessa área aí que você está pensando. Aí hoje a gente vê, não quis ficar comigo, vai lá e mata. Mata o filho, mata a mulher, vai lá. Porque não domina. Mas não domina por quê? Porque a gente não domina mesmo. O que vai fazer a gente dominar é quando o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós saímos da lei e viemos para a graça. Ou seja, nós saímos da natureza adâmica, na submissão a Cristo, e Ele nos dá uma nova vida, superabundante em graça. Aí o pecado não tem mais domínio. Aí eu vejo aquele bolão de dinheiro dando mole ali, e não boto na cueca, e não boto no sapato, e não boto na minha conta na Suíça. Aí eu tenho uma licitação para eu participar, eu não vou querer o meu. Bota aí, a gente usa material vagabundo na construção do prédio,
E bota e me dá esse dinheiro aí que eu vou botar na minha continha na Suíça, eu vou comprar uma casinha melhor para mim. Aí você vê um cara com salário mínimo, entre aspas, um salário pequeno, com poder aquisitivo, com um montante patrimonial que não condiz. Por quê? Porque as paixões da carne estão dominando. E Paulo está dizendo que a graça, ela superabunda, não é quanto mais você peca. A graça superabunda quando o pecado não tem mais domínio sobre você. Porque agora você vive pela graça. Agora aquela licitação, ela é feita dos conformes. Agora você vai usar o material certo para a obra. Agora você vai comprar o medicamento, vai comprar as ampolas de seringa, vai comprar os esparadrapos, o material que tem que ser comprado para abastecer o hospital. Agora você vai fazer direitinho, porque agora o pecado não tem mais domínio sobre você. O pecado não vai dizer para você, mete a mão no bolso, mete a mão lá e enfia no bolso. Então quando você agora não faz mais isso, quando agora você não humilha mais as pessoas que estão sob a sua autoridade, no trabalho, na igreja, na instituição igreja, quando você não humilha mais, quando você não despreza mais, quando você não faz pouco caso dela, quando você não trata ela como um cercado eleitoral, quando você não trata ela mais para comprar os seus livros, os seus discos, os seus... Quando você não deixa de ser um mercenário, passa a tratar a gente como gente, trata a gente como sendo você tem que amar o seu irmão como você, então você tem que tratar a pessoa como você, como sendo você. Eu não estou tratando o fulano, eu estou tratando eu estou tratando a mim. E mais, estou tratando a Cristo nele. E eu vou roubar o medicamento de Cristo? Cristo está doente, eu não vou dar o remédio para ele? Porque eu botei dinheiro no meu bolso? Cristo está doente, não tem leito no hospital para ele ficar porque eu meti dinheiro no meu bolso? Cristo não está naquela mulher a gostosona ali, que está me tentando? Tem que tratá-la com reverência, tem que tratá-la com cuidado, me distanciar. Se ela ainda não conhece a Cristo, eu conheço. Seja mulher, seja homem, seja o que for. Porque eu conheço. Ela ainda não sabe o que é de Cristo, mas ela é. Principalmente porque eu vou orar por ela, vou orar por ele. Isso é a superabundante graça. Não tem nada a ver que quanto mais eu peco, mais a graça de Deus aparece. Dá para entender que são coisas diferentes? Então Paulo está respondendo a uma heresia. Não, quanto mais eu peco, mais a graça de Deus aparece, porque ele vem e fala, eu te perdoo, filha. Filhinha. Deus não é pai de Mauriceba, não. Não é essa a palavra? De patricinha, de playboyzinho, rico, que sai fazendo um monte de besteira, e papai vai levar, meu filhinho lindo. Aí passa um dinheiro para a polícia, para levar a barra do filho. Não. Deus não é esse pai, não. Deus é pai, ele é amor, ele é justiça, ele é graça, mas ele te dá uma nova vida, para tu deixar de ser esse bobalhão que você está sendo até agora na mão do pecado. A superabundante graça é te livrar desse peso de pecado, disso que te domina. Aí agora a pessoa fala, puxa, o hospital tem medicamento, tem leito, tem hospitais que estão lá, está tudo pronto, já está até pronto, a enfermaria está pronta, o maquinário está lá, e não botam para funcionar. Por que será? Porque a graça não está superabundando na vida de alguém. Então o que a gente tem que fazer? A gente tratou numa outra mensagem sobre o discipulado.
a gente tem que anunciar a Cristo para essa gente. A gente tem que orar por ela, para que ela tenha um encontro com Cristo, fique livre do pecado e superabunde a graça. Eu quero que os hospitais funcionem. A gente precisa dos hospitais. Eu quero que as escolas funcionem. As escolas públicas já foram referência nesse país. Mas atendendo a interesses desta carne, dilapidou-se a escola pública. Dilapidou a escola pública para valorizar a escola privada. Hoje nem escola privada nem escola pública. Você faz investimento, o governo faz investimento em setores, metrô, depois entrega alguém para se beneficiar só dos lucros, porque o cara não investe nada. Quem faz as estradas faz com o dinheiro público. Depois ele fica lá cobrando a cancela lá, a bilheteria, fica lá cobrando a cancela para o carro passar. Os trens, olha a vergonha dos trens. Quem é que patrocina? O Estado. Quem é que ganha? O público. E nada funciona. Por quê? Porque essa carne está falando alto. As paixões estão falando alto. Porque o pecado tem domínio sobre esse povo. Aí o cara ganha, o cara que se diz Estado, né? O Estado não é algo etéreo, o Estado é representado por um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas ou alguém dali ganhou uma grana para fazer uma melhoria que não foi feita, e o outro ganha uma grana porque bota para funcionar um negócio que não tem condições de funcionar e mete borrachada. Tem que enfiar gente dentro daquele trem, rebenta e bate, empurra, bota o pé nas costas. A mulher bate com a cabeça porque está grávida, vai entrar num lugar de grávida, não pode entrar no lugar de grávida porque o homem não viu o infeliz que estava ali, infeliz mesmo, que não conhece Jesus, é infeliz. Não viu a barriga da mulher? Quantas gordas entraram ali sem estar grávida e ele não reclamou? Como a moça não aparentava estar grávida porque não tinha barriga, foi empurrada, bateu com a cabeça. Por quê? Eu estou criticando as pessoas? Não, eu estou criticando o pecado que habita nelas. E é por isso que a gente está aqui, fazendo essas gravações e compartilhando com você. Para que o pecado não tenha mais domínio, não tenha mais vez na minha vida, na tua vida e na vida dessas pessoas que eu espero estejam vendo. Espero que chegue a elas essa mensagem. Porque a gente está falando do Evangelho, mas é uma palavra real. Isso aqui é pro dia a dia, isso aqui é concreto. Isso aqui é vida. E não é vida para a gente ficar na igreja, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Não, também dá glória a Deus, aleluia, mas nos seus atos. Você glorifica a Deus. Ah, nós temos que fazer adoração. Quer fazer adoração, meu irmão? Tem uma vida correta diante de Deus. Isso é adorar o Senhor. Uma vida temente a Deus. Uma vida que glorifica o Senhor com os seus atos. Quando você mostra que o pecado não tem mais domínio sobre você, que agora superabunda a graça na sua vida, você está adorando a Deus. Você está adorando a Deus. E é isso que Paulo vai estar respondendo aqui no capítulo 6. Vamos deixar de ser hipócrita? Vamos deixar de querer arranjar mais uma justificativa para alimentar essa carne aqui? Dizer, não, quanto mais eu peco, mais a graça de Deus aparece. Né? Porque aí ele mostra que ele é bonzinho. Ai, que bonitinho. Não. Não é assim que funciona. Deus é amor, é graça, mas ele é justiça. Com Deus não se escarnece dele, não se zomba dele. Então vamos continuar a leitura do capítulo 6 para a gente terminar. Então Paulo diz, porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei e sim da graça. Isso a gente já desenhou aqui, legal. E ele continua, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? É isso? Vamos ficar esperando o papaizinho aqui?
com a menina. Alivia para ela, porque ela é minha filha. Alivia para ela, porque... Não. Aí Paulo fala, não. Ele fala, de modo nenhum. Numa tradução para hoje, não. Não sabeis que daquele a quem ofereceis, se vos ofereceis como servos para obedecer, para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Se você obedece essa carninha aqui, você é servo dela, ela tem domínio. Isso serve para os glutões que não vão entrar no reino. Isso serve para aqueles que não desfrutam da mesa do Senhor. Se o Senhor te dá, se você tem e você não come, e você não desfruta, e você não compartilha, a quem você se oferece como servo para obedecer, desse mesmo a quem você obedece, você se torna servo. Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Você lembra que desde o comecinho de Romanos, do estudo de Romanos, ou lá no estudo que a gente fez, um breve estudo em Hebreus, a gente falou que a gente tem dois caminhos, que a gente tem livre-arbítrio, a gente tem sempre opção. Sempre opção. Não é uma escolha que a gente faz assim, escolhi esse caminho de morte, não tem mais jeito. Escolhi o caminho da vida, estou salvo para sempre, agora eu vou pecar porque eu estou debaixo da salvação. Todo tempo você tem a escolha, e eu dei exemplos aqui de várias escolhas, para confirmar o caminho que você está. Se você tiver uma escolha que muda, que sai do caminho de morte e vem para Jesus. E se você tem um caminho, uma escolha, que confirma que você está no caminho da vida. Vamos adorar a Deus? Vamos, com as nossas decisões, com as nossas escolhas, com as nossas confirmações. Licença, só um pouquinho. Você se torna servo do pecado para a morte ou da obediência para a justiça pela escolha que você faz. Continua Paulo. Mas graças a Deus, porque antes, escravos do pecado, contudo, vós vieste a obedecer de coração a forma de doutrina que foste entregue. Então, no dia que você tem um encontro com Jesus, que a natureza adâmica sai, não tem mais domínio sobre você, você nasce de novo com a natureza espiritual, com a natureza de comunhão com Cristo, comunhão com Deus, e você agora obedece de coração, com sinceridade, não por capacitação, mas por desejo de se entregar a Ele e dizer, olha Senhor, essa área aqui está difícil para mim. Aí você obedece a Ele de coração, olha, que nem Pedro falou lá, olha, segundo a tua palavra. Você está tentado, mas você fala, eu vou fazer segundo a tua palavra, Senhor. Eu não consigo, mas Ele te sustenta, Ele te capacita, porque Ele tem prazer em superabundar a graça dele na tua vida e na minha. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça.
Então agora é se agarrar com ele, porque essa carne milita contra o espírito. Então você vai se agarrar com ele para que o espírito prevaleça. Então você vai se agarrar com ele comendo pão. Tem que comer pão, tem que beber água, tem que comer a carne, tem que comer o sangue de Jesus, senão não tem parte com ele, senão não tem capacitação. Continua Paulo. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Ele sabe, a nossa carne é fraca. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza, da maldade, antes você oferecia a tua carne para isso. Eu faço. Eu roubo mesmo, eu suborno mesmo, eu adultero mesmo, eu fornico mesmo, eu sou um pervertido, tarado com bebezinho. Para mim já não é nem perversão, já é loucura. Loucura. Né? Você já deu lugar ao demônio de uma tal maneira que ficou completamente ensandecido. Porque é uma coisa incompreensível, inaceitável em todos os tempos. Como é que alguém olha para um bebê e tem tesão? Como é que alguém olha para um bebê e ainda tem coragem de dizer que aquele bebê o seduziu? Só se foi fazendo cocô. Uma fralda suja, como é que alguém pega um bebê de meses, só se a cara dele estava na fralda, se esfregasse na fralda? E eu não estou sendo grossa, porque eu já soube de caso de gente que precisava segurar cocô na mão na hora de ter relações, senão não tinha gozo. E isso é o grau de perversão em que a gente chega, qualquer ser humano chega, quando se entrega ao pecado. Quando você oferece o teu corpo para o pecado. Quando você oferece o teu corpo para a obediência da iniquidade. É abismo puxa abismo. Abismo puxa abismo. E eu sou muito claro. Que me vem à mente como exemplo, eu vou te dar. Que até um tempo atrás, eu tinha muito cuidado com os exemplos que eu dava, eu ficava dando exemplos assim muito bobos. Ah, se o irmão dá um chute na canela do outro, o irmão... Não, agora eu decidi falar um português bem claro. Estamos falando com adultos. Se você não é adulto na palavra, é adulto fisicamente. Se você que está me assistindo é um adolescente, tem capacidade de entender que os adolescentes estão fazendo mais besteira que qualquer outra coisa. Se você é capaz de entregar o teu corpo para fazer besteira, o pecado, para a iniquidade, é capaz de entender o que eu estou falando. E se for criança pequena, não está nem ouvindo. Porque não vai entender. Uma criança de 5 anos não vai entender. Paulo continua. Falo como a homens por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, onde ela encontrou espaço para ir crescendo, para ir crescendo, para ir crescendo, te afundando, te afundando, te afundando. Assim, ofereceis agora que você foi entregue à palavra, agora que você se entregou a Cristo, toma uma posição que confirma essa tua entrega, que não basta ir lá na frente na hora que o pastor chama, quem quer entregar a vida a Cristo, quem quer o senhorio de Cristo, não é quem quer aceitar Cristo não, porque Cristo não precisa da tua aceitação. Você que precisa da dele, eu que preciso da dele. Na hora que o pastor chamou você lá e falou, quem quer entregar sua vida ao senhorio de Cristo, você levantou a mão? Paulo está dizendo agora, toma uma posição de confirmar isso. Como é que você confirma isso? Oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Agora, você entrega o seu corpo, a sua mente, os seus valores, o seu coração a Cristo para obedecer a Ele. Ainda que você não esteja entendendo, ainda que a tentação esteja forte, confia porque Ele disse que não vai chegar a tentação que você não possa suportar. Aí você faz igual a Pedro, Senhor,
Tá difícil, mas segundo a tua palavra, eu vou confiar em ti, que tu me capacita a passar por essa. Porque eu quero entregar os meus membros para a justiça. Quero entregar os meus membros para Jesus, para que eu seja santificado, para que eu seja cada dia mais separado daquele meu passado, para que eu seja cada dia mais desvinculado daquele que morreu na cruz com Cristo. Ainda que tenha pessoas que você não presta, porque você era isso, você era aquilo, você bibi. Você era, não é mais. Agora você é nova criatura, agora você está em Cristo, agora tua mente é renovada pela palavra, agora Ele habita em você, capacita você a resistir, agora Ele te capacita a se separar daquilo. Aquilo que te dava prazer não dá mais. Não dá mais. Aí você vai falar, puxa, um dia você, agora você está nessa luta, mas um dia você vai olhar e falar assim, não me atrai mais. Isso é santificação. Agora o que me atrai é Cristo. Mas olha, não se iluda. A carne não se converte. Ela vai ficar esperando uma oportunidade para dar o grito dela ali. Por isso a palavra diz o tempo todo, vigia. Vigia o que? A carne, a mente. Vigia o coração. Vigia para não voltar. Vai voltar para a lama. Você vai desfazer o sacrifício de Cristo na sua vida? Vai abrir mão de tamanho amor? Porque quando eres escravos do pecado, estavas isento em relação à justiça. A justiça de Deus, que é Cristo, você estava longe. Você era escravo do pecado. Naquele tempo, que resultado você colheu? Fala sério. Você olha para trás assim, ou se você ainda não conhece a Cristo, quando você olha para a tua vida, por mais que você fale, por mais que você se vanglorie, agora, então só nós dois aqui, e na verdade eu nem estou aí, você está sozinho com o Espírito de Deus, conversa com Ele, que na sinceridade, como eu gosto de brincar, na sinceridade sincera do teu coração, que resultado você colheu com essa vida que você leva? Não estou falando de prisão, não estou falando de escândalo, né? Não. Estamos aqui dentro. Não dói. Não dá tristeza. Você diz, caramba, que lixo que eu me tornei. Caramba, olha só a minha vida, onde é que eu vim parar? Olha o que eu estou fazendo. Tá bom que para fora você tem um discurso. Não, eu roubo mesmo que todo mundo rouba, eu suborno mesmo que todo mundo suborna, eu transo mesmo que todo mundo transa. Tá bom, tá. Isso aí a gente já conhece. Estamos aqui dentro. Porque eu conheço um monte de mulher que fala, não, tem que transar mesmo, tem que conhecer, tem que experimentar, tem que ver, porque isso que os homens fazem, eu também posso fazer. Mas todas elas estão atrás de um casamento. Somente as coisas. Aí ele pergunta, de que resultado você colheu disso? Somente as coisas de que agora você tem vergonha. Porque o fim delas é morte. Que morte? Pode ser até morte física, né? Mas o fim delas é morte porque não sei se existe essa palavra, descomunhão com Deus, é a ausência de Deus. Isso é morte. Ele é que é a vida. Ele é que dá a alegria e a paz, que não depende da situação. A tua alegria depende, é ali na hora que aquele dinheirinho entra no teu bolso, na tua conta, você compra aquele carro, um carraço,
na hora que você consegue pagar uma prostituta de luxo, na hora ali da transa. Mas tá vazio, acaba aquilo ali, você diz, aí você tem que correr atrás de outra coisa, porque a tua alegria ela é tão limitada, ela é tão limitada aquilo ali, aqueles momentinhos, que você tem tão passageira, que você tem que correr atrás de outra coisa. Aí como aquilo não te satisfaz, por isso que a gente deu aqueles exemplos todos, como aquilo não te satisfaz, você vai procurar uma coisa maior. É que nem droga, né? O cara começa com uma droga pequena, daqui a pouco não faz mais efeito, o cara quer uma maior, uma coisa que tem mais sensação, mais. E você vai se afundando, mais perfeição. Antes você transava, namorava um monte de menino, um monte de rapaz. Agora casou, agora adultera. Agora já não é o suficiente. Tem que ser com 2, 3 na mesma transa, tem que botar a tua mulher no meio, aquelas trocas de casal, e aquelas fantasias, e cada vez tem que ser alguma coisa maior e mais estimulante, porque aquilo já não está te dando mais prazer. Porque você está procurando prazer, você está procurando alegria, e essa alegria que você está procurando, esse prazer, só em Cristo. Quanto mais você afunda nessa procura aí, seja em que área for, mais vazio você fica e mais você se afunda procurando. Tem que experimentar novas coisas, tem que fazer alguma coisa. Essa saciedade de alegria, de paz, de conforto, só em Cristo. A gente, na primeira parte, a gente falou muito sobre sexo, sobre o matrimônio, sobre o gozo, o orgasmo. Isso vem de Deus, é presente de Deus para o ser humano. Não foi o diabo que criou o sexo, muito menos o prazer. Ele criou foi essa confusão generalizada que está aí. Que todo mundo faz tudo, com todo mundo, mas ninguém está completo. Ninguém está completo. Ninguém tem orgasmo de verdade, ninguém tem alegria de verdade. Que está procurando. Mas ó, tá aqui. Tá tudo aqui. E aí você fala assim, não, mas crente é aquele sexozinho papai e mamãe, aquela coisinha. Isso aí é fantasia da tua cabeça e é fantasia doutrinária de muito maluco que tem por aí. Deus falou pra gente ter intimidade, pra gente curtir, pra gente ter prazer com o outro, diante dele. É igual a comida. Comer com prazer, desfrutar da mesa, sem glutonaria, sem anorexia. Quem é que distorce o prazer? Coisa mais elementar. Deus deu o prazer da comida. Ele fala do prazer da gente sentar na mesa e compartilhar comida com os familiares, com os amigos. E quem é que distorce isso? É o diabo. Seja pela glutonaria. Primeiro, a miséria graçando no mundo, né? Com pessoas morrendo de fome, com comida a dar com pau sendo jogada fora. Mas vamos um nível mais pessoal. Aí uns com aquela glutonaria que nunca é satisfeito. O cara come, mas ele precisa comer, porque ele não tem prazer. Ao outro, ele tira o prazer de comer, que tira o paladar, ou a pessoa vê o que não existe, aí não come, aí vira anoréxica. Aí vem muito desculpa, nervoso, fica se vendo boa, não sei, não importa. Não, as desculpas que o diabo deu para ele. Mas isso é uma distorção do prazer que Deus nos deu, o prazer de comer.
Mas agora nós estamos livres do domínio desse pecado. Do pecado que nos dominava e nos fazia escravos dessas maneiras. Eu estou citando vários exemplos. Estou sendo bem clara. Não tem mais domínio sobre vós, sobre você que se rendeu a Cristo, ao senhorio dele, que come da sua palavra, que desfruta da sua presença e que busca viver de acordo com aquilo que agrada. Aí ele vai te dar uma alegria, uma paz, um gozo em todas as áreas, seja no comer o pão, seja no sexo, seja no trabalho, seja no trato com o vizinho, seja numa reunião de condomínio, uma reunião de trabalho, com aquele bando de puxa-saco, com aquele bando de chefetezinho, achando que é alguma coisa. O cara até ontem estava sentado do teu lado. Não é ninguém igual você. Agora, porque ele ganha R$10 a mais e recebeu uma caneta nova, agora eu sou o chefe, agora você tem que me obedecer. E a gente pode citar 300 mil exemplos disso. Dentro da casa do Senhor não é assim? O cara está lá atrás, na cadeira, sentado, há anos. Agora, o pastor chamou ele para sentar na primeira cadeira. Eu sento na primeira cadeira. Não sou qualquer um, não. Sabe com quem você está falando aqui dentro? Agora eu não dou mais o dízimo, eu dou o trízimo. Tem igreja pedindo trízimo e deve ter gente arrotando os direitos por causa disso. Agora eu canto, desafinado, mas eu canto lá na frente. Se eu não cantar, não tem louvor na igreja. O louvor está aqui, ó, na adoração. O louvor está aqui na gratidão, na postura de vida, nos meus pensamentos. Não depende de quem está lá na frente cantando, afinado, desafinado. Não depende. Agora o pecado não tem mais domínio. Agora sobre você superabunda a graça. Agora você se alegra, se regozija, sendo o cara da mesa lá no setor, o cara que ninguém vê, ou sendo o chefete, ou sendo o chefe, ou sendo o dono da empresa. Que você sabe que você é gente, igual a todas as gentes que estão do teu lado. Agora o pecado não tem mais domínio sobre você, agora superabunda a graça, porque você sentado no último banco, no primeiro banco, ou no púlpito pregando. Que você é gente, como todas as gentes. E é alvo do amor de Deus e salvo mediante a fé, igual a todo mundo. E aí você tem prazer em entregar os teus membros para a obediência daquele que te salvou, daquele que te amou de tal maneira. Para terminar, ele diz assim, só leu, naquele tempo que resultado colestes, somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. E Jesus até fala, eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo de amigos. Tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Você tem a sua vida, o seu modo de viver, o seu modo de amar, um novo pensamento, um novo sentimento, um novo olhar, uma nova unção, tudo para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado, meu chapa, dentro da igreja, fora da igreja, no Rio de Janeiro, no Japão, na Coreia, na Sibéria, no Ártico, o salário do pecado é a morte, é a descomunhão com Deus. Mas o dom gratuito, o dom que Deus te dá gratuitamente, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Até a próxima. E a gente vai entrar no capítulo 7, que também é usado para um monte de heresia. E que Deus nos dê graça de meditar e compartilhar. Em nome de Jesus. Beijo. Fui.